Olá, amigos! Vou falar um pouquinho hoje no nosso encontro sobre AVC, sobre o acidente vascular cerebral, que infelizmente durante esse período todo de pandemia, ele aumentou bastante. Não nos portadores da doença Covid, mas principalmente nas pessoas que se descuidaram nesse período. Então, ele teve um aumento crescente no mundo inteiro, é um fenômeno mundial. O AVC e a doença cerebrovascular, de uma maneira geral, que seria a doença mãe do próprio acidente vascular cerebral, ou seja, são doenças que vão acometer os vasos cerebrais, primariamente, e esses vasos cerebrais, tendo disfunção circulatória, podem ocluir ou mesmo romper. Ocluir seria as obstruções, é o caso do AVC, do acidente vascular cerebral isquêmico, ou seja, houve um entupimento de uma das artérias cerebrais. A partir daí, ele causa uma lesão, e essa lesão, se for importante, se for uma lesão relativamente grande, ela acaba tendo um prejuízo funcional. Ou seja, pode ser um prejuízo na parte motora, a pessoa ficar com uma sequela motora, uma sequela na parte de sensibilidade, na fala, na sua visão, em qualquer território que ele possa ter atingido. Então, seria o AVC isquêmico, ou seja, por obstrução. Outra forma de AVC, que seria os AVCs hemorrágicos, onde acaba se comprometendo a estrutura do vaso, o vaso rompe e você tem uma hemorragia, muitas dessas hemorragias podendo ser grandes, acabando tendo um hematoma grande e que muitas vezes o paciente precisa de uma abordagem até cirúrgica para drenagem desse hematoma. Não necessariamente todos são assim, mas há alguns hematomas mais significativos, onde são avaliados aí por imagem, a gente há ou não a necessidade de descompressão, ou seja, aliviar o volume que está comprimindo o cérebro através de uma medida cirúrgica. Mas o AVC isquêmico ainda se torna mais frequente. Porém, a gente está fazendo esse alerta, até porque isso aumentou bastante nesse período. As pessoas tiveram mais AVC, por quê? Porque as doenças primárias que elas tinham, como hipertensão, diabetes, ou mesmo outras tendências, por exemplo, o paciente nesse período acabou se expondo mais a bebidas alcoólicas, eles acabaram aumentando o consumo muitas vezes de cigarros, onde que o cigarro e a própria bebida alcoólica são fatores de risco para a doença cerebrovascular e AVC. Então, nesse período, a gente acabou tendo uma hiperexposição das pessoas também frente à pandemia, até por uma necessidade de aliviar suas tensões, etc. E acabou o quê? Criando uma perspectiva ruim, ou seja, em vez de os proteger, acabou os expondo ao maior risco. Então, eu citei esse exemplo da questão do AVC, porém, nós podemos ter também esses AVCs em pessoas portadoras de malformações vasculares já de origem até precoces, são malformações congênitas, as pessoas nasceram com essas malformações e que por algum dado momento essas malformações podem criar uma obstrução ou ter um rompimento de um vaso. É o caso das malformações arteriovenosas que as pessoas possam ter no seu tecido cerebral. Bom, isso são alguns fatores contribuintes para o surgimento do AVC e nós, obviamente, falando um pouquinho de Covid, associado a esse período, nós tivemos também a agressão da própria Covid aos vasos cerebrais, podendo causar, então, os AVCs. Ainda existem, nesse quadro da pandemia, a perda das pessoas nas suas avaliações clínicas que elas faziam nos consultórios, mesmo nos hospitais e ambulatórios públicos, para que as suas doenças de base, por exemplo, a diabetes ou a hipertensão, fossem bem controladas e não repercutissem em alguns órgãos, no caso, o cérebro seria um dos alvos. Então, essas pessoas passando a não ter uma frequência ou mesmo um cuidado adequado, elas acabaram desenvolvendo mais esse risco e óbvio que muitas tiveram AVC nesse período. Então, a gente deve estar atento que a questão de prevenção primária e também secundária, nos pacientes que já tiveram o evento, deve ser sempre abordada para que a gente tenha a minimização desse processo de AVC que é tão lesivo e muitas vezes deixa muitas sequelas. Então, é um tema que nós abordamos aqui, até para ressaltar a importância das pessoas estarem atentas a isso. Então, nos nossos consultórios, mesmo nesse período de um ano praticamente de pandemia, que nós estamos completando agora em março, nós tivemos vários casos de AVCs. E esses AVCs, desde uma forma mais leve até as formas mais graves, em que as pessoas tiveram sequela. Obviamente que muitas dessas pessoas vieram para nós já com o quadro instalado, ou seja, já vieram com a lesão ocorrida. Nós simplesmente vimos, acabamos documentando através de exames de imagem, abordamos clinicamente, mas essas pessoas ocorreram, foi basicamente nesse período, essa hiperexposição. Então, eu falei um pouquinho sobre o assunto, agora nos próximos encontros nós vamos falar um pouco mais. Um abraço a todos.